Continuar falando um pouco sobre função do segundo grau. Cada função tem o seu gráfico e cada gráfico tem as suas características. Então, toda vez que eu tenho uma função do primeiro grau, o gráfico vai ser uma reta. Toda vez que eu tenho uma função do segundo grau, o gráfico é uma parábola. Bom, e dentro dessa parábola, nós temos duas opções aqui. Ela pode ter sua concavidade voltada para cima ou sua concavidade voltada para baixo. Para cima, ela vai ser uma parábola assim, para baixo, ela vai ser uma parábola dessa formato. Bom, nós sabemos que uma função do segundo grau, ela pode ser escrita como sendo f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, ou y é igual a ax ao quadrado mais bx igual a c. Observe que o y e o f de x quer dizer a mesma coisa aqui. O a tem que ser diferente de zero. Então, eu posso não ter o termo c, posso não ter o termo bx, mas eu tenho obrigatoriedade de ter o termo ax ao quadrado. Sempre lembrando, o c é aquele número que aparece sem a letra. O b é sempre o número que aparece acompanhando a letra x. E o a é sempre o número que aparece acompanhando a letra x ao quadrado. Essa variável x ele pode mudar, mas vai ter sempre uma letra com expoente 2, uma sem expoente e um número sem letra. Bom, nós já vimos que a concavidade pode ser voltada para cima e voltada para baixo. Eu falei no nosso último vídeo mais ou menos como eu sei quando é voltada para cima e quando é voltada para baixo, mas nós vamos rever isso agora novamente. Quando o coeficiente A é positivo, ou seja, maior do que zero, a parábola tem a concavidade voltada para cima. Quando o coeficiente A é menor do que zero, ou seja, um valor negativo, a parábola está com a concavidade voltada para baixo. Então, assim, para cima, o A é maior que zero, e para baixo, o A é menor do que zero. Lembrando, o gráfico é a linha vermelha que forma a parábola. A linha preta é o nosso plano cartesiano, que aqui, como nós só estamos analisando a concavidade, nós só estamos analisando a linha X, linha das abscissas. Um outro ponto importante no gráfico, na parábola, é aonde essa parábola corta o eixo Y, eixo das ordenadas. Será sempre no valor C. Lembra que o valor C é aquele número que aparece desacompanhado da letra. Aquele número, ele vai determinar aonde você vai marcar no eixo Y. Então, nós podemos ter a concavidade voltada para cima do gráfico, quando o A é positivo, o ponto C, e nós podemos ter a concavidade voltada para baixo, quando o A é negativo, e aonde corta no eixo Y, nós chamamos de ponto C. Vamos ver um exemplo. Nós temos aqui a função f de x igual a x ao quadrado menos 2x menos 3. O a é 1, o b menos 2, o c menos 3. Primeiro nós vamos ver, será que a concavidade é voltada para cima ou para baixo? O a é positivo, o a é maior do que zero, porque 1 é positivo. Então, nós sabemos que o gráfico tem a concavidade voltada para cima, nesse formato. Bom, o C vale menos 3, então nós já temos aqui um ponto, 0, menos 3. Lembra, lá no ponto cartesiano, lá no plano cartesiano, quando nós estudamos, nós precisamos de pares ordenados para marcar esses pontos. E os pares ordenados, eles são sempre formados por dois números, duas coordenadas, uma para x e outra para y. Então, o valor de C, ele é sempre o do y, e você completa o x sendo sempre 0. O gráfico corta o eixo y em menos 3. Então, nós já sabemos que a concavidade é voltada para cima e que ele tem que cortar no eixo y do valor menos 3.
Mas esse valor, essa parábola, ela precisa também cortar o eixo x. E eu preciso saber se ela vai fazer isso uma vez, duas vezes ou não vai fazer. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o delta. O delta vai ser menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 3. Menos 2 ao quadrado é 4. Menos vezes menos mais 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. 12 mais 4, 16. Se o delta é 16, um número positivo, possui duas raízes reais distintas. Isso quer dizer que você precisa passar duas vezes pelo eixo x. E quando passar pelo eixo x, você precisa determinar os números. Mas que números serão? Serão os valores de x1 e x2. Por isso, eu vou calcular a segunda parte da fórmula. Menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes a. X vai ser igual a menos 2, mais ou menos raiz quadrada de 16, dividido por 2 vezes 1. Menos vezes menos, mais ou menos, raiz quadrada de 16, 4. 2 vezes 1, 2. Primeiro eu vou considerar apenas o sinal positivo. 2 mais 4, 6. 6 dividido por 2, 3. Agora eu vou considerar só o menos e desconsiderar o mais. 2 menos 4, menos 2, dividido por menos 2, dividido por 2, aliás, menos 1. Então, eu vou desenhar uma parábola com a concavidade voltada para cima. Ela vai passar no eixo y no número menos 3 e no eixo x nos números que nós encontramos, menos 1 e 3. Lembrando que o encontro dos dois eixos, o eixo das ordenadas, que é o y, o eixo das abscissas, que é o x, o valor é zero. Então, antes negativo, depois positivo. Eu preciso estar atenta a isso quando for montar o meu gráfico. Nosso próximo exemplo, nós temos f de x igual a menos x ao quadrado, mais 4x menos 3. O a vale menos 1, o b vale 4, o c menos 3. Primeiro eu vou analisar esse gráfico se a concavidade dessa função vai ser voltada para cima ou para baixo. O a é menor do que zero, porque o a é um número negativo, então a concavidade é voltada para baixo. O c vale menos 3, então nós temos um ponto 0 e menos 3. O gráfico tem que cortar o eixo y no valor menos 3. Então, o gráfico vai ficar nessa posição, na linha vermelha. No y vale menos 3, e eu preciso saber agora quais são os números que ele vai cortar no eixo x. Então, primeiro eu vou calcular o delta. Menos 4 ao quadrado. Aliás, 4 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1 vezes menos 3. 4 ao quadrado é 16. Menos vezes menos, mais. Mais vezes menos, menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. 16 menos 12 é igual a 4. O delta é um número positivo, então possui duas raízes reais e distintas. Eu preciso passar com esse gráfico duas vezes pelo eixo das abscissas, eixo x. Vou para a segunda parte da fórmula. Menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes a. Então, eu vou ficar com menos 4, mais ou menos raiz quadrada de 4, dividido por 2 vezes menos 1. Vou repetir o menos 4, o mais ou menos, raiz quadrada de 4 é 2, e 2 vezes menos 1, menos 2. Vou considerar agora apenas o sinal positivo do mais ou menos. Menos 4 mais 2, menos 2. Menos 2 dividido por menos 2, 1 positivo. Quando você divide dois números negativos, positivo a resposta.
Agora eu desconsidero o negativo e considero apenas o positivo. Menos 4 menos 2, menos 6. Dividido por menos 2, 3 também positivo. Então, eu vou desenhar o gráfico. Eu vou fazer o eixo das ordenadas, eixo Y, o eixo das abscissas, eixo X, faço o gráfico com a concavidade voltada para baixo, ele passa pelo ponto 1 e 3 no eixo X e menos 3 no eixo Y. Nós vimos que para fazer um gráfico, para analisar um gráfico de uma função do segundo grau, eu preciso primeiro saber os valores de A, de B e de C. O valor de A é muito importante. Ele sendo positivo, você vai determinar que a concavidade é voltada para cima. Ele sendo negativo, você vai determinar que a concavidade é voltada para baixo. Depois disso, você vai analisar o C, a coordenada C. Ela forma um par ordenado. O valor de C é o valor de Y. E o valor de X vai ser sempre zero. Por quê? Zero mais esse ponto C vai formar aquele ponto que vai tocar no eixo das ordenadas, que é o eixo Y. E eu posso utilizar tanto a fórmula de Bhaskara como soma e produto para determinar as raízes da equação. Essas raízes da equação vai ser os valores que você vai passar pelo eixo X. Mas existe, além desses pontos importantes, uma outra coordenada extremamente importante quando nós falamos sobre função do segundo grau, que é o vértice da parábola. Esse vértice da parábola, ele tem tanta aplicação com valor máximo e mínimo, quando se trata de uma função do segundo grau, como para o desenho do gráfico. Nesse momento, nós vamos analisar essas coordenadas do vértice a partir do gráfico, a importância dele no gráfico. O vértice, ele é um ponto notável da parábola. Lembra? Parábola é o gráfico da função do segundo grau. E ele é muito importante. É ele que determina a inflexão da curva, ou seja, onde ela muda de sentido. Observe que a curva, ela pode ter esse formato ou esse. Imagina que ela tem esse formato. Então, você começa um valor, ele vai descer, vai chegar até um ponto e depois ele vai começar a subir. Assim, eu vou ter um valor que vai aumentando e depois ele vai diminuir. Ou seja, o vértice é o ponto que muda o sentido. Se eu estou falando de uma concavidade da parábola voltada para cima, é o ponto em que o valor desce, ou seja, diminui tudo que ele pode diminuir, e ele inicia a sua subida, ele começa a ter valores maiores. Então, quando esse sentido muda, esse ponto que muda esse sentido, você chama de vértice. Por ele ser chamado de vértice, nós chamamos de x de v e y de v. O vértice ele é uma coordenada, então ele sempre tem que ter um valor para x e sempre vai ter um valor para y, independente de qual tipo de parábola seja. Então você determina que é o x do vértice e o y do vértice. E isso é o vértice da parábola. Bom, então como é que eu faço para calcular o vértice da parábola? Como é que eu faço para calcular o valor de x e o valor de y da parábola? Eu tenho uma fórmula matemática para isso. Você precisa saber os coeficientes. Você precisa saber o valor de A e de B. Nós sabemos que o valor de A é o coeficiente que acompanha o x ao quadrado e o valor de B é o valor que é o coeficiente numérico que acompanha o x. E você precisa também saber calcular o discriminante, ou seja, o delta. Se você tiver esses três valores, você consegue calcular o vértice. Então, o x do vértice, você vai calcular menos b dividido por 2 vezes a. Já o y do vértice, você vai calcular através da fórmula menos delta dividido por 4 vezes a. Então, você tem uma fórmula e você encontra o valor de x e o valor de y e forma uma coordenada. No gráfico, nós vamos ficar
com esse formato. Você tem o eixo X e tem o eixo Y. E aí você tem uma parábola. Você vai ver que o x1 e o x2 são as raízes da equação. São os valores que nós encontramos quando utilizamos a fórmula de Bhaskara, soma e produto. E essa parábola, ela vai ter um valor, ela vai descer até um determinado ponto. A partir desse ponto, ela vai começar a subir novamente, ou seja, os valores vão aumentar aqui. Então, o que eu tenho? Eu tenho esse ponto que faz a mudança de sentido, e esse ponto é o vértice. Ele tem um valor para x e ele tem um valor para y. Ele é uma coordenada. Para determinar o valor de x, você vai fazer a fórmula menos b sobre 2a, e para encontrar a coordenada de y, você vai utilizar a fórmula menos delta sobre 4a. Bom, vamos ver um exemplo. Eu tenho aqui a função f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. O a vale 1, o b menos 5, o c vale 6. Bom, eu quero saber as coordenadas do vértice. Eu sei que eu vou precisar de 3 informações: o valor de A, o valor de B e o valor de delta. Bom, eu sei o valor de A vale 1. Eu sei o valor de B vale menos 5. Agora eu preciso saber o valor de delta. Para encontrar o valor de delta, eu vou utilizar a fórmula. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Substituindo, eu tenho delta igual a menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 6. Menos 5 ao quadrado, 25. Vou repetir o negativo. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Então, o delta vai ser igual a 25 menos 24. Delta vai ser igual a 1. Agora, eu posso calcular as coordenadas do vértice que eu tenho que encontrar. Primeiro, eu vou encontrar o valor do x do vértice, utilizando a fórmula menos b dividido por 2 vezes a. Eu vou trocar o b por menos 5 e vou trocar o a por 1. Então, eu vou ficar com menos, porque é a fórmula negativa, e menos 5. No denominador, 2 vezes 1. Menos vezes menos é mais, então o numerador fica 5 positivo. E o denominador, 2 vezes 1. O ponto do vértice vai ser 5 sobre 2. Já o y do vértice vai ser menos delta dividido por 4 vezes a. Então, vou repetir o menos da fórmula. O delta vale 1. E no denominador, eu vou ficar com 4 vezes 1. 4 vezes 1 é 4. Então, o vértice vai ser menos 1 sobre 4. Bom, eu vou desenhar o gráfico. Então, primeiro eu vou fazer o eixo X, eixo das abscissas, depois o eixo Y, eixo das ordenadas, o ponto de encontro é 0. Agora eu vou ver o gráfico, a parábola, com cavidade voltada para cima ou para baixo. Olha o valor de A. O A é um valor positivo, então com cavidade voltada para cima. O C vale 6, então você precisa passar pelo eixo X no número 6. E aí você vai marcar o ponto do vértice. O vértice tem uma coordenada para x, que é 5 sobre 2, e ele também tem uma coordenada para y, que é menos 1 sobre 4. Aqui você pode dividir o número para você saber mais ou menos onde ele fica. 5 dividido por 2 é 2,5. Então, ele está entre o número 2 e o número 3. E menos 1 sobre 4, 1 dividido por 4 é 0,25. Então, ele está um pouco acima do 1. Nesse caso, eu adicionei 2 valores importantes, as raízes, o valor 2 e o valor 3. Se você quiser determinar as raízes, basta você continuar a fórmula de Bhaskara e encontrar x1 e x2.
Bom, nosso segundo exemplo, nós temos o f de x igual a menos x ao quadrado mais 4x menos 3. O a vale menos 1, o b vale 4 e o c menos 3. Eu vou calcular o delta, porque eu preciso saber o valor dele para calcular o vértice. 4 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 vezes menos 3. 4 ao quadrado é 16, menos vezes menos é mais vezes menos é menos. 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 3 é 12. 16 menos 12, 4. Agora que encontramos o valor de delta, nós vamos determinar os valores do par ordenado do vértice. O x do vértice vai ser menos b dividido por 2 vezes a, então vai ficar menos 4 dividido por 2 vezes menos 1. 2 vezes menos 1, menos 2. Então, ficamos com menos 4 dividido por menos 2. Quando você divide dois números negativos ou dois números positivos, sua resposta é sempre positiva. E 4 dividido por 2 é 2. Já o y do vértice vai ser menos delta dividido por 4 vezes a. Então, eu vou ficar com menos 4 dividido por 4 vezes menos 1. 4 vezes menos 1, menos 4. Menos 4 dividido por menos 4, 1 positivo. Bom, vou fazer o gráfico. O que eu vou analisar? O valor de A. Ele é um número negativo. Então, a concavidade é voltada para baixo. Você vai lá, desenha o eixo X, desenha o eixo Y e faz o gráfico com a concavidade voltada para baixo. Ele tem que tocar no eixo Y no valor de C, ou seja, menos 3. O vértice, ele tem um valor para x, que é o número 2, que nós encontramos, e um valor para y, que é o número 1. E eu adicionei as raízes, 1 e 3. Quando você precisar adicionar essas raízes, basta você calcular x uma linha e x duas linhas da fórmula de Bhaskara. Então, relacionado a um gráfico, quando eu preciso construir, eu preciso olhar 4 pontos importantes. Bom, primeiro você vai desenhar o eixo X, eixo das abscissas, o eixo Y, eixo das ordenadas. Depois você vai olhar a concavidade, se ela é voltada para cima ou para baixo. Para analisar a concavidade, basta olhar o valor de A. A sendo positivo, concavidade voltada para cima. A negativo, concavidade voltada para baixo. Nesse exemplo, o A é positivo, mesmo que eu não saiba o valor dele. Segundo ponto que eu tenho que olhar é o valor de C, ou seja, o ponto C. Esse valor de C é o valor que você vai passar pelo eixo Y. Nesse nosso exemplo, eu posso até não saber quem é o valor de C, mas eu sei que ele é um número negativo, porque o ponto de encontro das duas retas é o zero, e ele está abaixo do zero, então é um número negativo. O terceiro ponto que eu preciso olhar são os zeros, ou raízes da função. É o x1 e o x2. Você tem duas fórmulas para utilizar isso. Você pode fazer por soma e produto ou pela fórmula de Bhaskara. E o terceiro ponto importante é o cálculo do vértice. O vértice é aquele ponto onde o gráfico ele muda de sentido. Então, esse ponto do vértice, nesse nosso exemplo, o x é um número positivo, o y é um número negativo. E assim eu posso fazer o gráfico. Ligando todos os pontos, eu tenho a parábola de azul. Pessoal, nessa aula de hoje, nós vimos dois conceitos importantes: função do segundo grau e o gráfico que está relacionado a essa função do segundo grau, que é uma parábola. Qualquer dúvida, é só vocês entrarem em contato. Bons estudos para vocês!